Então eu venho trazendo essas lives, conversando um pouquinho mais, para falar um pouquinho mais também desse novo caminho que eu estou trilhando, mostrando um pouquinho mais também essa nova forma, né, que a gente fala, trabalha na área da beleza, mas a área da beleza ela é um conjunto, ela vem com um monte de novidades e a gente fala que quando eu falo beleza, a maioria da pessoa até pensa, né, que é mais da parte do físico, do estereótipo, né, que é aquela parte mais mesmo roupa, cabelo, e não, nem sempre é tudo, muito mais de dentro para fora. E hoje é o que a gente tem, tá vindo um pessoalzinho aí para as vídeos, né, eu falei que eu pretendo fazer mais dessa forma mesmo, que é as lives, que passa a ser aulas, que passa a ser um estudo também sobre realmente da pessoa, né? Eu creio que isso engloba tudo, não é só um fator, é muita coisa. Oi, Marina. Então, é o que a gente está agora tentando levar para esse novo momento, que fale sim da beleza, mas também de direcionamento, o conhecimento, porque se eu for falar só da área da beleza, eu creio que isso é o que todos nós temos acesso, né? É muito fácil, é muito rápido. A gente precisa ali estar um dia mais arrumada, procura um salão de beleza, arruma um cabelo, se for uma parte estética, vou até numa linha de estética e ali faço meus procedimentos e me sinto melhor naquele momento. Muitas vezes é uma fala que a gente fala que é design de sobrancelha, seja lá o que for essa área, né? Se for uma roupa, vai até uma loja, se veste, compram algo novo, mas eu vejo que isso é muito momentâneo, isso é muito pro agora. E quando eu consigo identificar uma mensagem para minha personalidade, que eu consiga me ver melhor, que eu saiba o que eu quero expressar, com o que eu tô trabalhando com isso começa a mudar muita coisa, né? Então, por isso que eu venho trazendo isso, é por isso que eu vou vir trabalhando mais com esse fator, né? Segunda-feira eu falei um pouco, eu vim falando essa semana toda, vou falar sobre temperamentos, aonde que o temperamento atua na nossa face, no nosso rosto, aonde podemos ter evidência desses temperamentos, porque às vezes quando a forma que eu expliquei, ou que todo mundo vai a algum curso, ou de desenvolvimento pessoal, ou linha mais voltada mesmo para esse estudo de temperamentos, o que acontece? A pessoa procura mas esse olhar para esse lado do temperamento, como eu falo, que vários lugares é o DISC, é a parte de temperamentos mesmo que fala sobre o fleumático, como eu falei para vocês, é os 4, às vezes é 5, que é o fleumático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o supino, que isso é um fator mais de psicologia, que traz essa linha mais da psicologia, porque o que acontece quando se fala do supino? Porque tem o melancólico, que tem essas duas formas. E tem também o que eu acredito muito nessa forma do fleumático, que também tem essas duas características muito fortes sobre ele. A característica do melancólico é um melancólico mais que vem trabalhando da parte do artístico, e o outro é mais. Isso vem com algumas linguagens, né? Felipe, Halo, Thaís, bom dia. Vamos acordar o povo, hoje tá friozinho, né? O Igor, que delícia! Seja bem-vindo, meu amigo. Um grande amigo, um parceiro aí da área da beleza, que eu tenho um carinho imenso, um respeito muito grande até pelo profissionalismo e por tudo que ele acrescentou, né, na vida, não só dos profissionais que trabalharam com ele, mas dos clientes daqui que sente muita falta dele também. Então, isso é uma grande falta sua aqui, Igor. Mas creio que você também está muito bem onde você está hoje. Então, e falando um pouquinho desses temperamentos, a gente vai falar que o melancólico, ele tem um lado científico e o lado artístico. Então, no melancólico eu já tenho dois temperamentos, né? E no fleumático, como eu falei ontem, tem um lado muito da docilidade, muito daquela coisa centrada, a pessoa muito da seriedade, né, do conservadorismo, que não gosta muito de mudança, e ao contrário, que é a parte do fleumático do redondo, que está o tempo todo buscando movimento, né, porque roda, não para. Então isso é uma coisa bem interessante da gente entender. Mas, gente, quando se fala de pessoas, é tão amplo, ela é tão grandioso esse fator,
que a gente muitas vezes se perde. Como eu falo pra vocês, eu tô falando do visagismo, representa que é só para a área da beleza, não é. Ontem eu falei um pouquinho de proporção áurea. A proporção áurea vocês encontram em tudo que vocês imaginam na Terra, porque ela é a base maior que vem dos arquétipos, dos símbolos, e isso tudo traz essa lei para nós. Porque se você está estudando um fator, por exemplo, a arquitetura, toda a proporção áurea existe na arquitetura, ou numa parte, como a gente fala, da biologia, ou é na parte da construção civil, em todos os sentidos que vocês imaginam, gente, é muito abrangente. Então, quando a gente fala de estudar essa parte, ainda estou estudando muito sobre isso, posso falar para vocês. O mês que vem estou indo para uma nova maratona de curso, para ter esse conhecimento mesmo, abrir mais e mais o leque, porque não dá para parar. Quanto mais a gente procura, mais a gente estuda, mais resultado a gente tem. Então, o que a gente está vindo falando sobre esses temperamentos, se você conhece um pouco mais dos temperamentos, você tem como ter uma base melhor. Porque eu falo que muitas pessoas que perdem até um bom relacionamento, um bom atendimento, uma boa forma de se conquistar, vamos falar uma parte financeira, muitas vezes ela não tem um entendimento que o que faz é realmente essa atração que ela tem. Porque o que temos que pensar? Ontem eu falei muito da parte do intuitivo, vou dar uma continuada hoje no intuitivo da emoção. Por quê? Porque o intuitivo é uma base da lei física, né? Tudo que eu falo com a lei, quando a gente fala da parte da física quântica, né? PNL, tudo isso está no intuitivo, tá? O estudo, ele é muito claro sobre isso. O poder que nós temos enérgico e quantas vezes nós deixamos de viver essa parte mais de poder usufruir disso por falta de conhecimento, principalmente de nós mesmos, porque eu tenho certeza, quando se abre esse leque, não tem uma pessoa que não queira conhecer um pouquinho mais. É complicado, gente, porque assim, quando eu falo do visagismo, eu falo de um estudo, eu falo de uma psicologia, ou alguém que vai procurar uma análise, né, com psicoterapeuta, ou mesmo procurar qualquer situação que fala da psique. Porque psique é falar da mente, né? Falar da cabeça, falar desse fator. Então, muitas pessoas fogem, muitas pessoas têm preocupação, têm preconceito. Ah, eu vou cuidar disso, isso pra mim é uma coisa que não precisa. Tanto que nós temos tão sério, que eu falo, principalmente hoje, o Brasil é um dos índices que a gente perde tantas pessoas, principalmente por quê? Por causa da parte emocional. E a parte emocional tem muito a ver com a parte do intuitivo. Porque a pessoa tem aquele intuito e ela vai e faz, né? Vamos falar sobre, nós temos meses que representam muito isso, a saúde. Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda, mãe Nora. Norinha linda, então fique bem-vinda aqui com a gente na live. E aí tem um pouquinho de conhecimento nisso. E quando eu tenho esse fator de conhecimento, eu creio que se torna muito mais abrangente as coisas, a gente se torna mais leve, tá? Eu falo que tanto que hoje é tão estudado, gente, que mandam para hospitais, tá tendo esse lado do atendimento. Da pessoa fala, mas tem um fator da saúde? Muito. Porque eu falo que a parte psicomática, a maioria das vezes, é a forma que nós sentimos e automaticamente nós mandamos essa informação para o corpo. E o corpo começa a atuar sobre isso, né? Então, e começa realmente a dar um resultado em qual sentido? Em saúde, vamos dizer, muitas pessoas, a maioria dos problemas que nós temos, primeiro estuda uma linha hoje da parte biológica, mas a maioria está telada num fator realmente emocional que traz para a parte física. Então, eu vou estar falando um pouco mais do intuitivo, investindo um pouco mais sobre isso, falando um pouco mais claramente sobre isso. Para quê? Que vocês mesmos venham entender. Para vocês entenderem. Uma coisa que eu falo muito, muito interessante, olha, tanto que ontem eu estava falando ainda, gente, estou com uma dificuldade. Live para mim é muito novo, como eu vim falando para vocês, a vida inteira eu fui muito da minha energia muito focada em pessoa. Então é troca de energia. Então uma pessoa chega e me pergunta alguma coisa, eu consigo destravar tudo e é uma fala muito mais rápida. Então eu estou treinando para estar aqui com vocês, eu estou treinando para ter uma dicção melhor, uma forma melhor, até para vocês terem um entendimento e que não cabe. Se for interessante para vocês, se for relevante isso, encaminha aí para 5 pessoas, chama aí os seus amigos, porque eu creio que pode ter certeza que todos eles vão
ter um conhecimento sobre isso, né? Então a gente está falando da solução mosquiteira, ó, Marlon, seja bem-vindo aqui conosco e vocês vão entender o quanto é abrangente, o quanto isso vai ser favorável para vocês, porque garanto para vocês, muita coisa sobre quem eu sou fez uma transição imensa. E eu falo, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ter uma semelhança com o outro, eu consigo ser mais paciente, eu consigo ter... E não tô falando para o outro, porque quando parece falar, vou fazer tudo pro outro, e eu? Mas eu falo que como eu me coloco, né? Eu falo que eu me dei melhor com a minha parte financeira, do entendimento, do estudo, o porquê que muitas vezes falta, da minha autorresponsabilidade, que eu não tinha noção da minha autorresponsabilidade, e eu vim tendo, eu vim criando isso. Era mais fácil, né? Como a gente brinca, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Só que não é bem assim. Ai, você que é maravilhosa, nossa, como eu sou grata em ter vocês aqui. Você é uma pessoa muito amada, muito querida mesmo, sempre falo isso, quando eu tenho oportunidade, eu sempre exponho isso. Jéssica, minha lindinha, minha irmã linda, gente, tá lá em Santa Catarina, que tá frio, não sei se lá tá muito frio aí, Jéssica? Aqui pelo menos tá muito, né? Então, e isso também tem a ver. Júlio, bom dia, bom dia. Tô chamando vocês para entrarem, entrando aí. A Deise, bom dia. Hoje tá um diazinho até mais, aqui pelo menos em Mogi, tá um pouquinho mais sereno, uma coisa mais fria mesmo. Então a gente até sente um pouquinho mais. E eu falar um pouquinho aqui de casa, para mim acho que não fica tão difícil, porque na verdade eu tive que dar uma parada esse tempo. Quando eu falo do problema que a gente vai estudando um pouquinho mais, você vai pensando um pouco mais sobre você, porque enquanto tá tudo bem, gente, é muito fácil a gente não parar e olhar para nós, né? E eu, né, desde o ano passado, vou dizer que vem vindo de uns anos para cá, eu comecei a sentir um pouco mais debilitada com a minha saúde, principalmente na parte da coluna, na parte da minha estrutura física. E porque eu creio que o meu corpo, ele começou a dar reação de ações minhas do passado, que era uma coisa muito colocada, era uma forma que eu não cuidava, eu não tinha tempo. Se uma pessoa perguntasse pra mim, ah, mas como tá? Não, vou lá, tomo um remedinho, tá tudo bem, deu uma dorzinha, a gente fala de alguns remedinhos aí, relaxantes musculares, vai lá e toma e tá tudo bem. E isso foi atrelando sobre a minha vida mais de 10 anos. E quando chegou o ano passado, realmente o meu corpo deu uma reação muito forte. Eu fui perdendo todo o movimento do lado direito, do lado da parte da lombar para baixo. E isso começou a pesar muito sobre quem eu era. Começou a ter que mudar outra forma de eu pensar. Eu mudei, gente, até no relacionamento com família, com todo mundo. Por quê? Porque aquilo era uma dor tão intensa que eu não sabia explicar. E era um fator tanto emocional quanto também da parte do corpo, né? Que eu falo pra vocês que foi pro meu lado físico. Então eu fui muito sabe? Eu falo que eu me desconcertei. Eu tive que me reconstruir, eu tive que entender que eu tinha que dar um tempo pra mim. E aí foi a hora que a confiança chegou muito mais sobre quem eu sou. Eu aprendi muito com isso. Posso dizer pra vocês que eu acho que toda dor tem que trazer um aprendizado. Toda dificuldade, ela precisa de um aprendizado. Então, enquanto nós não conhecemos e não tivermos uma sensibilidade disso, isso vai fazendo com que a gente se afaste até do nosso próprio propósito. Então eu vou entrar um pouquinho mais com vocês hoje sobre a parte arquétipa também, que fala também sobre a parte física e a parte total do que nós adquirimos. Então a parte psicomática, ela vai totalmente para esse lado, tá? Então, olha, para vocês entenderem, quando eu faço um estudo de leitura do rosto, ainda falei para vocês que eu vou ter que ir mostrando para vocês, tá? Ó, aqui, ó, é esse formato que a gente usa. Tá? Não tem nada a ver de muito invadido, não invade ninguém. E aqui, ó, nós temos tudo certinho. Daqui, ó, tá dando para vocês verem aí, ó, cor, vamos dizer, desde lá de cima, ó, tá vendo, ó, a cor do cabelo, daí vai descendo, 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 até a parte do intuitivo, tá? Que fala muito aqui, ó, totalmente das linhas laterais que a gente fala do rosto e tal. Então isso é um fator muito intensivo de um estudo total do rosto. Adriana, e para uma pessoa chegar até aí é rápido? Não, não é.
A gente vai fazendo essa construção desse autoconhecimento, desenvolvimento, e a pessoa vai se autoconhecendo. Então é muito fácil você chegar, porque se tornaria mecânico, né? A pessoa chega, faz aquela papapá, tá tudo aqui. O que eu faço com tudo isso? Que é o que eu tive o tempo todo em curso, gente. Eu ia lá e aprendia muito, mas o que eu fazia com aquilo? Tá, eu fui lá e aprendi um pouco como linha. Só que eu chegava pra minha vida, eu não conseguia colocar sobre isso. E nós, profissionais da área da beleza, principalmente eu que fui cabeleireira há muito tempo. Então, olha, já tô falando eu fui, gente, pra vocês verem o quanto isso hoje está sendo migrado para essa função. Porque não adiantava, eu não ia conseguir fazer as duas coisas, por mais que eu quisesse. Porque assim, para você ir para uma coisa nova, você tem que abrir mão do velho. E isso é o que nós muitas vezes não abrimos mão. Por quê? O nosso intuitivo não permite. Principalmente porque ele não vai querer brigar com o cérebro, né? Porque é uma coisa que ele já tá no conforto, ele já faz isso, sabe fazer muito bem. Então isso prende muitas vezes a gente dentro de uma forma por causa da emoção, tá? Então, a gente sempre vai querer estar bem dentro do que a gente já sabe fazer, né? Então, quando eu falo sobre isso de estudo, a maioria das pessoas, porque assim, Adriana, você trabalha só com feminino? Não, trabalho muito com a área masculina, abri um leque, é muito diferenciado, por quê? E isso fez, gente, me comprometeu a estudar coisas que parecia muito louco, porque no começo do visagismo, uma coisa que é clara, quem é visagista, ele não, como que eu posso te dizer, na parte da psicoterapia, ele tem que pensar muito bem, porque não é isso que ele atua, ele é só o estudo do rosto. E eu vim estudando, então, como eu falei para vocês, 2012, 2013, isso todo foi abrindo muito o leque na minha cabeça da morfopsicologia. O que era morfo, por que a morfo entrava dentro dessas três áreas, e isso era uma coisa. Quando você estuda de forma, você vai abrir nesse leque. Só que aí foi pegando muito. Quando chegou em 2018, eu vou dizer para vocês, foi a primeira vez que eu fiz essa linha de estudo, que eu conheci alguns hoje mentores que estão aí na mídia, e eu fui fazendo cursos com eles, cursos e cursos de desenvolvimento pessoal, tá? Porque daí eu usei tudo isso que eu sabia do visagismo. Eu acho que na vida, eu acho que sempre foi assim. De cabelo, eu fui estudar, gente, tudo que me dava sobre técnica. Quando eu fui para ser dona de salão de cabeleireiro, eu sempre fui muito de ter esse conhecimento. Por quê? Porque eu acho que quando eu trabalho com pessoas, é muita responsabilidade. Porque eu não trabalho com um tipo de gente. Então isso foi o que mais fez com que eu aprendesse a estudar e querer trazer esse autoconhecimento. Então, quando você começa a ter esse autoconhecimento, e o que acontece? A parte física é o que mais nos paralisa. Ela nos paralisa mesmo. Isso quando eu falo de uma saúde, quando fala de uma parte que você também quer fazer. E às vezes eu vou falar pra vocês que uma coisa que muitas pessoas não entendem, hoje está sendo falado muito, obesidade cerebral. Se eu entendo tudo isso, se eu sei de tudo isso e não ponho em prática, o que acontece? Automaticamente o meu corpo, primeiro a minha cabeça, que fica um cabeção, e o corpo automaticamente também engorda. Por quê? Porque eu tô só comendo, comendo, e a partir do momento que eu como muito e não consigo passar isso, entenda que isso já se torna um bloqueio para mim dentro do autoconhecimento. Olha, e aí a pessoa fala para mim, Adriana, eu não tenho paciência com isso, é muito chato, ou a pessoa não quer se conhecer, ela prefere conhecer o outro, mas não quer conhecer ela. Só que mal ela sabe que toda a responsabilidade vem dela, até a atração que ela tem para com o outro é isso. Se ela tem uma pessoa que é pé no saco, como a gente fala, pegando no pé dela o tempo todo, perturbando, entenda, gente, isso que ela tá atraindo para ela, isso é a parte física, isso é a parte da lei, vamos dizer, da lei da atração. Somos um imã, e isso tá na sua parte física, cria toda a nossa parte enérgica que nós temos. O ser humano e outra, aí a gente vai falar, e nos animais tem? Sim, tem. Tanto que foi falado ontem, o Júlio pediu para mim falar um pouco mais sobre arquétipos, abrir mais essa linguagem do arquétipo, e eu fui buscando um pouquinho mais por quê? Para que vocês entendam. Gente, eu falei que eu passei um sério problema na coluna, né? E passei uma cirurgia, fevereiro, tá fazendo pouco tempo, não tenho alta médica ainda, não tô podendo ter atuações como gostaria de ter, ainda tenho algumas limitações para poder o meu corpo se recuperar, regenerar mesmo, né? Principalmente essa área que é tão delicada, né? E o que vocês entendem, gente? O meu cachorrinho, que não...
ó, bonitinho já era um probleminha cardíaco, uma coisa assim, mas não tinha esse problema. Quando começou a sobressair o meu problema na coluna, automaticamente o meu cachorro também. Daí o pessoal fala, não, mas isso é coincidência. Né? Você vai fazer todos os exames e o médico fala as mesmas coisas que eu ouvi, eu tô ouvindo sobre o meu pet. Ele tá com problema, tava comprimindo a medula dele, daí começou a mexer na parte hormonal, isso começou a fazer totalmente, a coluna dele mesmo saiu, ele teve esse problema de, como que eu falo, é a mesma coisa que o meu, né, o líquido, tudo, começou a dor, e para fazer a cirurgia em pet, não existe essa cirurgia de coluna, seja bem-vinda, Gi, e aí a pessoa fala, ai, não tem nada a ver. Como não tem? Se uma parte física pega, o outro pega sim, gente. E quando eu tava conversando com a veterinária, ela falou, é a mesma coisa. A outra, ele tá tomando a mesma injeção que eu tomo. Pra que dê uma aliviada, não tem muito o que ser feito na parte do pet. Mas eu acredito, e eu até pediram pra mim, olha, eu acho que não tem mais jeito, né? Vai ter que trazer ele, a gente vai ter que dar uma injeção. Gente, eu fiquei apavorada no primeiro momento. Tanto eu quanto o marido, porque os pets hoje passam a ser meio filhos, né? E da onde vem toda essa emoção? Da onde vem tudo isso? Mas se o pet não tem emoção, se ele não tem alma, de onde que pega? Isso era uma das coisas que mais batia em mim. Mas peraí, se o pet não... Se a emoção não tá no intuitivo, e peraí, que coisa louca é essa? Para vocês entenderem que a forma, toda a parte arquétipa, ela tem o intuitivo, né, que eu falo pra vocês, que é essa parte aqui que a gente tá estudando, deixa eu olhar aqui certinho, ó. É essa parte aqui que eu tô estudando com vocês, tá? Deixa eu tirar do meu rosto, mas é que eu tenho que fazer assim pra vocês verem, ó. Tá vendo? É essa área aqui que eu tô estudando, olha. Aqui é a parte externa e a parte interna, parte emocional, parte totalmente que a gente fala que é externa mesmo, né? Então, quando eu falo aqui do intuitivo, eu tenho o intuitivo, mas eu tenho 3 partes do intuitivo que tem que ser estudada. E essas 3 partes estuda é o intuitivo do emocional e intuitivo do córtex. Então, o meu intuitivo tem mente, então ele pensa. Ele é pensante? É. Se fosse dividido em pessoas, sim. Mas qual o sentido dele? A alma dele, gente, não é como do ser humano. Isso muita gente não aceita. Ah, imagina, meu bichinho. Então, a parte dele é aquilo. Ele veio da terra e na terra ele vai ficar. Não tem continuidade para ele. Como do ser humano, que todo mundo tem isso. Se não fosse assim, vou falar em várias religiões aí, as pessoas não procuravam tanto. Tem vida após morte, tem vida isso. Por que eu faço? Porque o ser humano a natureza do ser humano sabe que tem uma continuidade. Como ele teve um antes de chegar no ventre, ele tem um depois do que ele passar por esse tempo aqui na Terra. Que o bichinho, não tem. Então é por isso que mas só que a emoção dele aqui na Terra, gente, é a mesma coisa que nós. Tanto que vocês podem perceber que fala, nossa, esse bicho pensa, não é possível. Ele faz pirraça comigo. Quem tem um gatinho aí, um cachorrinho, que é os mais práticos, né, gente? Mas eu vou falar, hoje tem coelho, as pessoas têm calopsita, e cada pessoa tem o bicho mais próximo do que é do seu arquétipo. É o que traz pra pessoa, entende? Isso é muito interessante. Se você for ver a origem dos cachorros, vem toda a linha do lobo, da caça, de estar pra fora, de estar correndo, de for buscar. Isso tem muita conexão com o outono. Muito mais com o outono. O cavalo também tem muita forma, né? A gente fala assim, que essas partes mais de força, de linha e de força mesmo, tem muito a ver com o outono. Falamos do fleumático, os gatinhos, os felinos, tem muito a ver. Falar do primaveril, ele tem uma conexão muito forte com a parte de pássaros, tudo que voa, se identifica muito com borboleta e quer fazer desenho no corpo. Só para vocês entenderem, gente, o quanto tem isso de poder sobre nós. Se não fosse assim, a gente não fazia tatuagem revelando um bicho no corpo. Por que fazemos isso? Às vezes não temos bichinho de estimação, mas vamos lá e desenhamos o bicho no corpo. Porque dentro do nosso intuitivo, que é a parte pensante, emocional, ele vai buscar isso. Então, quando você vai trazendo esse conhecimento para você, vai ficando mais fácil para você, sabe, até adquirir coisas para você. Gente, quando fala de móveis, quando fala dos arquétipos, dessa parte também, da parte intuitiva, tem tudo a ver com a tua casa. Tem tudo a ver com os móveis que você tem, com o ambiente de trabalho, quem é empreendedor, ou quem, vamos pensar assim,
Nós temos aí a Célia, que é advogada. Como que é? Ela pega as coisas, como que é a casa dela, como é o ambiente de trabalho. Você vai perceber que tem a ver com a persona dela, mas tem muito a ver com a energia dela aquele lugar. Ou qualquer outra pessoa, né? Vamos falar que as pessoas vão se colocando sobre isso, de trazer mais a sua energia para perto. Quando eu vim desenvolver aqui o projeto, porque eu passei aí por uma troca, gente, isso é muito interessante, porque eu tenho que falar sobre o que aconteceu comigo, até para vocês entenderem um pouquinho sobre essas transições, né? Eu vivo numa transição imensa. Se eu for falar que eu tenho um pouco de primaveril nisso, sim, tenho, porque o primaveril, ele é dinâmico, ele vai sempre estar procurando coisas novas para estar vivendo, né? E isso era uma das coisas muito maiores, tanto que eu falo que hoje eu fui dando uma linha pra ele, ó. Então, se for fazer contagem, porque tem um momento que você faz contagem sobre os seus temperamentos, eu desenvolvi na minha mente esse fator de usar mais próximo do que eu preciso no momento. Então, se, por exemplo, agora, se eu estou vivendo um momento que é mais essa parte da saúde, quais as melhores estações para mim estar? Logicamente que a primeira que eu fui me agarrar foi no inverno. Por que no inverno? Porque o inverno é o que a parte fleumática é que mais me auxilia. Porque ela não vai querer que eu fique correndo, produzindo, fazendo nada disso. Primeiramente, ela vai dar um acalento no meu cérebro. Vai deixar o meu cérebro mais equilibrado, mais calmo, não tão acelerado. Então vai tirando essa coisa, você vai ficando mais esperando pelas pessoas. Porque, eu vou te falar, é muito diferente, gente. Por exemplo, primavera, ele é muito difícil de esperar para alguém fazer algo para ele. Ele acha que ele faz sozinho. O outono também. Aí, o que eu preciso? Eu vou precisar de calmaria. Então, o melancólico, ele é mais pensante. Então, automaticamente, por ele ser um pensador, ele vai pensar muito até construir. Então, ele tá de boa também, ele é mais calmo. Mas dizer do fleumático é o que vai ficar mais quentinho, mais quieto, né? Procurar ficar um pouco mais... Eu tinha que estar numa posição horizontal, que é deitada. Isso tem tudo a ver com as linhas do inverno. Então você entende que é o corpo, mas tudo atrela uma coisa com a outra. Gente, se vocês tiverem perguntas, vai mandando aí, ó. Meus pets galinhas. Olha, a Deise mandou isso. O que tem a ver? Depende, porque é pena, né? Então tudo isso tem a ver com o primaveril. Até a partinha do bico da galinha que sobe, né? Então é muito mais do primaveril nesse sentido. Então, aonde é o meu intuitivo? Porque o que acontece? O bichinho a gente não tem que ir lá cuidar, não tem que ir lá e fazer algo para eles. Então isso é o que atrai nós, é aquilo que eu falo para vocês. É ali que você pega a energia dele, é a troca que você tem. Então por isso que hoje, vou falar, gente, toda a parte da psicologia, ela ajuda muito as pessoas a procurarem um pet para elas. E qual é o fator? Se identifica. E eu falando do meu pet, daí eu tenho dois. Eu tenho a Mel e tenho o Bartô. Já vou trazer eles qualquer dia aqui. Vou mostrar eles aqui na live para vocês conhecerem, quem não o conhece ainda. Porque eles são o nosso parceiro de vida. Aonde nós vamos, eles vão junto, né? Vamos dizer, o Bartô, ele já é totalmente diferente de personalidade. Só para vocês entenderem como pega o cachorro, a gente fala de temperamento. O temperamento do Bartô, que traz mais próximo dessa persona dele. Ele é muito mais escandaloso, o cachorro, todo mundo que chega, ele late, principalmente se for homem, ele vai pra cima, ele guarda o território dele, ele é muito territorialista, muito ciumento. Gente, ele é tão ciumento que eu falo assim, é uma pessoa. Sabe aquela mulher que é carente? Eu falo, ela tendo um Bartô na vida resolve a vida dela, porque o Bartô, qualquer outra pessoa que olha do lado, ele pula em cima, abraça, sabe? Ele quer vir deitar, ele pede atenção. Então ele é muito nessa frequência. E muito agitado, você não pode deixar ele sozinho que ele apronta. Então assim, ele tem um fator muito mais enérgico. A Mel, gente, quem conhece a Mel, fala, essa bicha não é cachorro, ela é gato. Porque ela dorme o dia inteiro, ela fica na dela, ela fica na cama dela, ela não mexe com ninguém. E outra, olha que interessante, o Bartô, ele tem um pelo cinza, porque o Schnauzer é mais isso, né? Então ele tem o pelo mais caído, então só se vocês entenderem, ele tem mais conexão com a terra, ele tem todo esse fator de forma. Quando você olha para ele, a forma que ele coloca, uma outra coisa que a gente tem muito forte do Schnauzer são a cor, porque eles são cinza, mas também tem cinza, tem preto, hoje tem bastante, mudou, mistificou muito, né? Porque é uma raça que foi conduzida a dois, né? Que eu acho, que eu não me lembro direito qual foi as raças que misturaram, mas eles são de terceira linhagem. Então, se eles já são disso, o que acontece? Eles já têm do cinza, então já não tem nem muito o que falar, né? E só que ele tem um cinza mais escuro e o outro cinza mais claro. A Mel, o pelo dela é totalmente caído, ele é mais liso,
Parece um cabelo mesmo, tá? Tanto que eu falo pra ela que, nossa, tá melhor que o meu cabelo, filha. Você... Tanto que ela tem uma moça que cuida dela há anos. Então é uma briga com aquele pelo que ela nem gosta. Ai, não, deixa ela, é tão mocinha, tão linda. E ela é toda delicada, gente. Ela tem cara, sabe? O pelo dela é um cinza mais pro branco, um cinza bem clarinho. É mais do cinza do melancólico, do verão. Tá? Ela é fleumático do verão, então tem essas misturas muito claras. O Bartô não, o Bartô ele já é um cinza mais fechado, mais do preto, mais iriçado o pelo dele, não é tão... e é da mesma raça. Então, pra ver que se bicho tem essa diferença, imagina nós, ser humano. E é tão interessante que a Mel... Eu deitada, ela vinha e deitava comigo o tempo todo. Então ela ficou, do tempo que eu fiquei, ela ficava deitada comigo. Então ela vive muito na linha horizontal. Então é muito fácil de eu cuidar de mim com um pet que me auxilia também. E falando mais sobre a parte, gente, para vocês entenderem, até das pessoas que compraram, eu falo muito aqui em consultoria, tem pessoas que chegam aqui não... Ó, a única coisa que eu nunca gostei, nunca vou ter na vida é bicho, porque eu não tenho paciência para cuidar, eu não quero isso tal, isso tal. Ótimo. Na quinta, sexta, ela vai entendendo o quanto é interessante ter esse bichinho, o quanto ela quer adquirir. Eu tenho uma cliente que ela adquiriu 2 gatinhos de uma vez só, um preto e um branco. E uma coisa doida pra casa, os bichinhos, né? Eu mesmo me identifico hoje com outros bichos que eu não me identificava após eu estudar sobre isso, porque eu passei a prestar atenção. Gente, quando eu falo do melancólico, se você ver o melancólico, ele para, ele fica pensativo, porque ele é criativo, ele tá... Pra ele criar, se ele tivesse uma conexão que ele sabe que pra ele... Tipo assim, ó... Essa parte do meu intuitivo tá muito na minha área pensante. Então ele vai tirar isso, porque ele tem as 3 partes que eu mostrei pra vocês. Se a parte do... você tem um conhecimento. Ah, então isso é o que mais vibra em mim na minha parte. A minha porcentagem maior nessa parte do fleumático, do meu intuitivo, desculpa, é melancólica. O que eu faço? Automaticamente eu consigo buscar forma de peças de, por exemplo, igual da casa. É uma pessoa, nesse sentido, é uma casa totalmente organizada, gente. É a pessoa que mais tem organização é do melancólico. No intuitivo, não tem outro caminho. Se você procura uma pessoa do intuitivo do melancólico, cara, com o queixo mais retraído, maior aqui, ó, que pega mais na terra, sabe aquelas pessoas que é bem projetado esse formato de rosto? Pode contar. Proeminente, né, que a gente fala que até tem uma proeminência maior aqui. Ele é uma pessoa total organizada. Ele vai organizar a casa, ele vai deixar tudo muito arrumadinha. É aquele tapete que a pessoa gosta de um tapete branco, de uma cortina branquinha ou creminha, muito sutil. Um sofá claríssimo. Por quê? A mente dela é tudo muito organizado, é tudo muito limpeza, é muito transparência. Ele tem essa linha nobreza do cristal que eu falo. Então, você pode ter certeza, você nunca vai na casa dela, ela não vai ser aquela pessoa que vai guardar os objetos dela, né, utensílios, para usar só quando tem uma visita. Ela vai pôr essa mesa para ela porque ela tem necessidade disso. Ela vai organizar este lugar. Ela vai pegar as peças mais ricas, mais finas. E outra, eu vou falar para vocês, gente, é tão louco isso que a pessoa fala assim: Adriane, quem não tem um valor financeiro? Arruma uma forma. Ela atrai o que as pessoas dão. E você chega na casa dela, ela tá comendo dessa forma. Só para vocês entenderem o quanto isso é interessante, eu sempre vou ali na Liberdade, eu preciso de algum produto, alguma coisa, até para passar isso pro cliente, ou alguma coisa nesse sentido, eu vou muito na Liberdade. Eu e o marido passando de carro, e ali na avenida, né, movimentadíssima, um monte de pessoas, moradores de rua. Gente, a coisa mais incrível que eu vi na vida, eu parei para ir lá ver. Tem uma senhora, que ela é moradora de rua. Ela estava sentada na calçada, dando brilho na panela. Tipo assim, o espaço dela arrumadíssimo, um monte de tapetinho. Gente, tinha planta. A coisa mais... Sabe, eu fiquei paralisada olhando aquilo, gente. Eu tenho até foto, o dia que eu puder, eu peço lá e vou passar aqui pra vocês, se tiver interesse. O quanto a organização que essa mulher tem, gente, vocês não têm noção. E aí, vou falar pra você, tá, é uma personalidade, não tem financeiro, moradora de rua. Como que ela pode manter aquilo tudo arrumadinho? Limpinho mesmo, com baldinhos de água, acho que ela pedia no mercado, e tudo limpinho, tudo arrumadinho, com as prateleiras, assim, um monte de panela brilhando. Tanto que o sol batia, o brilho ia todas naquelas panelas.
Daí eu virei e falei pro meu marido, qual é a personalidade daquela pessoa? Aonde que é o maior valor que ela tá tendo agora no intuitivo dela? É do melancólico, é do verão. Ela vai organizar onde ela estiver, ela vai cuidar disso. E, gente, eu vou falar pra você, a pessoa metódica, a pessoa que pode ter toque, porque ela quer tudo tão organizado, tão arrumadinho que ela não aceita ninguém. E outra, não é um arrumado, é arrumado mesmo, aquela casa que você fica até meio preocupado de chegar e sentar. Por exemplo, se tiver um filho, eu mesmo com o Lucas pequeno não iria em lugar nenhum, assim, uma casa que uma pessoa de melancólico eu teria um pouco de cuidado. Gente, isso pode ser tanto no alto nível, porque lembra que eles têm uma linhagem da realeza? Então, é uma coisa muito organizada. Outra, espera muito que as pessoas façam o alimento, uma coisa que eu acho interessante. Tem a Thaís aí, que ela não pode me deixar mentir. Ela tá falando, eu sou assim. E automaticamente para pegar uma comida, tipo assim, se tivesse alguém que pudesse experimentar antes para saber o paladar dela, para ela poder comer, seria dessa forma. Mas quando não tem, é uma pessoa que cheira, ela automaticamente, ela vai pegar o alimento, ela dá leva pro cérebro, sabe? Cheira, ela vai ver o copo, nossa, gente, Adriano, mas isso quer dizer de limpeza, de porque não. Tem pessoas que é tão largada que tá nem aí. Chega lá, dá esse copo aqui, passa uma aguinha aí, tá bom assim mesmo. Você pode perceber se quer isso. Isso é vida normal, gente, isso é vida real. Então a pessoa que tem muito no intuitivo, o melancólico, isso, gente, mas na mente, na parte mental, que eu falo que é muito interessante. Para vocês entenderem, dentro do intuitivo tem 3 áreas. E essa área é a área que mais faz com que a pessoa organize, tá? Super pensadora, criativa demais, pensa, mas na hora de pôr pra fazer, não faz. Muito inseguro também. Muitas vezes deixa de ter resultado pela sua insegurança. Adriane, como que pode ser mudado isso? Tem como mudar essa forma para que eu melhore? Tem, gente, porque não quer dizer que aquilo é uma forma de ficar ali. Eu posso trabalhar esses 3 dentro dessa área, ou os 4 dentro dessa área. Ah, tá, então eu posso buscar o que nisso? Vamos dizer, quando a gente fala, eu falo muito sobre o batom, sobre a boca, a pessoa tem um fator muito forte, porque aqui é essa maior parte, né? Que aqui fica totalmente a parte do intuitivo, que divide-se em 3 partes, e tem a parte tanto da vontade como da atuação da comunicação, que é a boca. Então, se a pessoa consegue mudar essa linha, ela consegue ter muito mais resultado quando é melancólico. E o outono, como que é? O outono, dentro da área da casa, é a pessoa que é mais deslumbrada, tá? Parte de arquitetura, gente, olha, eu quero que vocês entendam aí, a semana que vem eu vou estar fazendo um convite para as pessoas que teve um fator sobre isso, do que a gente está falando aqui, tá? Vai ser uns que vai falar do QI espiritual, outros vai falar do QI emocional, outros vai falar do QI intuitivo. Vou trazer alguns parceiros, alguns amigos que trabalham com isso, vou fazer o convite para a live, já temos uma que vai poder responder um pouquinho para vocês, que foi umas que eu adquiri de arquitetura, e foi muito grande, que mexeu muito, sabe, me ajudou muito a desenvolver esse trabalho todo. Quando eu me formei, eu tive uma engenheira e uma arquiteta junto. Hoje também estamos trabalhando com uma arquiteta e um engenheiro no desenvolvimento do visagismo, que eles estão adquirindo mais isso para levar para os seus clientes. Olha que legal. É muito interessante, gente. É qualquer área que você for pensando, você vai vendo o quanto isso atua na profissão. E eu tendo essa pessoa, eu posso até já comentar a parte do complemento à arquitetura, também me ajudou muito. Tem outra que estava aí, que é a Marina, também me ajudou muito. Então assim, e eu sou grata sempre, gente, vou falar pra vocês, uma das coisas que eu tenho muita gratidão, que a minha atração atrai essas pessoas pra gente desenvolver grandes projetos juntos, isso é muito interessante. E quando começamos a falar dessa linha de casa, isso tal, mudou muita coisa, tá? Pessoas, olha, tanto que eu falo que nessa parte de arquitetura, uma pessoa que tem muito problema no intestino, vamos pensar que, olha, Adriano, como assim? Vamos pensar em banheiro, concorda comigo? Eu tô falando de casa e tal. Mas qual a maior dificuldade? Se a pessoa dentro dessa linha, ela tem uma dificuldade nessa área, ou tem pessoas que têm muito solto o intestino, ou outros o intestino totalmente preso. E o intestino, gente, é na área emocional, mas ele tem toda a ver com a área mental. Só para você entender que doida que é. Porque a minha área emocional também se divide em 3 partes. Então, essa área, qual que é a força? Porque ela é a parte que mexe com o meu intuitivo. Porque é a parte da emoção que eu falei para vocês, né? Aqui, ó, essa área da emoção
Aqui é a área do intuitivo, aqui já é emoção. Então aqui é a parte da emoção que fica toda a minha parte das minhas vísceras. Então é muito ligada na minha parte do intuitivo. Olha que doido, né? Quando eu falo da biologia. Se vocês pensarem na parte, só para me achar aqui rapidinho, aquele do hominhos, que é dividido em 3 partes, tá por aí? Hoje eu tô com a minha equipe aqui, gente, mas hoje eu falo que a gente estamos focados tanto em falar do intuitivo para a parte emocional, para vocês poderem entender um pouquinho. Então, a parte do intuitivo no emocional, ela tem muito a ver com essa parte no intestino também. Uma pessoa que funciona muito bem. E se isso não fosse importante, por que quando eu vou no médico, a primeira coisa que o médico me pergunta, tá em funcionamento a sua parte intestinal? Como que tá? Você vai no banheiro todos os dias? Ah, vou. E como que é? Tem algum risco de sanguinho? Tá tudo bem? Tá, até pergunta, né? A gente fala, quando é mãe, até com criança, pergunta mais, que bate o maior papo sobre isso, né, gente? Ai, como que é? O seu solto, o seu é preso, troca tanta fralda. Nossa, é um papo de mãe. Mas quando nós estamos mais velhos, nós passamos a ter um pouco mais de vergonha, não falamos muito sobre isso. E às vezes é um problema tão sério que está atuando ali e a pessoa não tem essa noção, tá? Mas aí eu falo pra você que uma parte de se você adquire um arquiteto que tem um conhecimento do visagismo, isso vai te ajudar muito, 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 muito na sua parte física. Ó que doido. Por quê? Porque o banheiro é o que vemos. O que vemos, o nosso corpo começa a atuar da forma que nós estamos vendo aquilo. Então, muitas pessoas querem, agora nós temos toda a parte, né, se chama a Marina aí, ela vai falar que tem várias coisas maravilhosas hoje na parte da arquitetura, no designer de interiores, coisas uma mais linda que a outra. Daí a pessoa vai e fala, olha, gostei disso na casa do outro. Por que que eu gosto? Porque lembra que o meu intuitivo é o que atrai? Então, se eu gosto daquilo, eu gosto em qualquer lugar. Vou pôr no meu banheiro. Daí vai lá e arruma todo o banheiro legal, tal. Coloca um vaso de banheiro, vamos pensar, branco. Porque quem é da parte do melancólico sempre vai querer um banheiro mais claro, banheiro tudo branquinho, ai com o piso tudo isso, né? Tapetinho, tudo aquela coisa muito organizada, e vai ter muito isso. O mármore mais do branco, tudo nesse fator. E o que acontece com o cérebro nessa área? Gente, é uma das coisas muito certas, porque o melancólico, ele é muito do pensamento e ele é muito centrado sobre isso, né? Então, o que acontece? Ele vai ter dificuldade de sujar aquilo. Então, por falar na cabeça dele, o que fezes atuam? Sujeira. Automaticamente tem mais dificuldade. Então, é um intestino muito mais preso. Então, a pessoa começa a aprender principalmente a parte do intestino, e é muito psicomático. Não é entendido. Aí quando você vira isso, você fala, cara, olha que legal, então como que eu posso fazer? Isso tem como mudar? Tem. A gente vai lá, dá um apoio, põe tudo umas linhas mais fáceis do fleumático dentro daquele espaço. Por quê? Porque o melhor que tem, gente, isso eu posso falar pra vocês, o melhor vaso sanitário é o cinza. Por que é o cinza? Porque o seu cérebro, a hora que você senta, né, você tem esse fator de cócoras, automaticamente essa área se torna com a energia da cor também. Porque daí entra um fator muito maior de cor, tá? Mas também tem forma, porque hoje nós temos várias formas de vaso sanitário. Tem que se tomar cuidado por isso. O vaso sanitário, que ele é mais ovalado, mais arredondado, com as formas cinza, é o que mais atua nessa área do intestino, né? Que eu acho que deixa a pessoa mais relaxada, ela não vai ter problema muito com isso. Até para o próprio que você for comprar para as crianças, isso também é muito interessante. Gente, é tão amplo a história do arquétipos que eu for falando vai virando tudo. Vou voltar pro outono. A pessoa do outono, como que é a casa desse outono? Como vamos pensar sobre isso? O que ele gosta muito disso? Os bichos dele são bichos mais fortes, é um que pode gostar muito de cavalo, quer desenvolver pessoas, é o líder nato, tá? Isso aí é desde pequenininho, como eu falo, tem crianças que adoram. Eu tenho uma piquitiquinha aí, que até a avó dela tava aí ontem com a gente, que ela ama, tá fazendo, né, fecharam com a hípica, compraram tem 2 éguas, se eu não me engano, e a menina tá cavalgando uma coisa mais linda do mundo, parece muito bonito mesmo de ver, porque já é desenvolvido na mente dela, já tem uma liderança nata, entende? Ela já veio com esse fator. Outra coisa que eu posso falar pra vocês que tem, os bichos que querem, por exemplo, você vai procurar um pet, vai sempre gostar do Rottweiler, vai gostar muito dos cachorros com força, Pitbull.
porque tem essa força que baixa. Tanto que o meu, que é o Schnauzer, se você ver se a frente dele, ele é assim, ó, ele é totalmente do outono. Por isso que ele é mais forte, tem uma arrancada muito, né, de tirada. Então, para vocês verem esses bichinhos nesse sentido. Os pássaros, mesmo que é pássaros, gosta mais dos passos pretos, gente. E o urubu também é pássaro, tá? Mas ele mexe aí na fauna, tem um valor sobre ele. Mas não só isso, tá? Tô brincando, mas eles têm muito tucano, gosta muito desses bichos, né? Até uma outra coisa que eu falo do outono. Carros, gente, carros que... chegando, Porsche, sempre o carro mais de impacto, de barulho, de força, porque o outono, ele vai aparecer, ele vai também chegar, ele tem um pouco, não vou falar para vocês que seja a mesma linhagem do primavera, mas ele tem muito disso. Porque ele vai ter uma casa mais deslumbrada, ele sonha com isso, ele trabalha muito para adquirir isso e ele gosta de mostrar para os amigos. Então ele vai trazer amigos para dentro daquela casa, aquela churrasqueira vai estar sempre cheia. Os outros falam, nossa, que carrão que você comprou, ele vem aqui para você ver. Sempre tá mostrando alguma coisa sobre isso. Então licença aqui, gente, tomar um pouquinho de água aqui, porque senão a garganta não aguenta. E uma outra coisa que é bem interessante de você entender nessa área intuitiva, isso tudo tá no intuitivo. Que o passo do casa, os sofás deles, não é sofá muito confortável para não ficar muito tempo, porque ele tem agilidade. Então ele não tem tempo para perder. Então tudo dele é muito prático, muito rápido, com muito resultado. Tá? Então ele não vai ter aquele, vai ter uma sala linda, mas ele nem vai desfrutar dessa sala, porque ele não vai perder tempo. Tá? Então ele tem um escritório, cadeiras mais altas, pretas, que encorpa ele, que mostra a força. A mesa é mais colocada, mais compacta, linhas de força. Também posso falar que uma coisa que tem muito interessante no colérico é o formato do banheiro. Ele gosta muito do preto. Ele vai montar o banheiro. Eu tenho uma amiga mesmo que todo o banheiro dela é preto. E ela tem uma alegria por aquilo, porque o brilho do preto, gente, é muito... ele chama, né? Eu falo que o preto, ele tem muita luz. Mal as pessoas entendem, mas ele tem uma luz muito compacta, né? E aí ele vai falar assim, muito focada nele. Então, toda a parte de pedra, de mármore, vaso do sanitário. Só que o que acontece? Aonde acontece com esse pessoa que é do colérico? Na parte do intestino. Rápido. Eu tenho que ter muita rapidez, porque eu não tenho tempo para perder. Então é aquele que leva o celular pro banheiro, hoje é celular, antigamente era jornal para ver o que acontecia. Então ele faz várias coisas ali naquele momento que ele está fazendo as suas necessidades. Porque ele não perde tempo, tá? Então isso é uma das coisas tão interessantes da gente falar, nossa, olha que doido. Então eu faço teste até para as pessoas olharem qual que elas gostam, qual que elas se identificam mais nessas três partes. Porque tem muito a ver, né? O cinza... Novamente eu falo sobre o vaso. Se você tem o fator do colérico dentro disso, traz peças que componham-se, tá? Então, eu falo que tem alguns toques, igual eu falo que se for só o preto, coloca algumas coisas que tragam cor, que tragam vida, ou que troque também. Eu falo sempre do vaso sanitário, que é um cuidado que as pessoas têm que ter. Daí você fala, Adriana, então você vai falar para todo mundo só ter... Não, depende da forma que você é. Se uma pessoa for toda do fleumático, como que ela vai ser? Já falei pra vocês que vai ser tudo da bagunça da arrumação delas. Oi, Dalva, filha, seja bem-vinda. Márcia, pessoal, fica aí, venha conosco. Então, se você vê que não tem só um... Como que eu posso falar de beleza, sendo que é tão amplo, que é tão grandioso esse fato, que a pessoa fala, como que eu posso entender sobre isso? A Amanda tá falando que ela é fã total aí. Vamos falar do fleumático aí. Você me ajuda, Nora. Por quê? Porque é verdade. Ela gosta, ela tem um monte de gatinho, tem uma de cada um. E ela falou que o preto dela, a mente dela é mais agitada. É verdade. Porque o preto, ele quer muito resultado. Então, mesmo que você pegue um bichinho e seja disso, você pode perceber que até ele tem mais movimento, mais rapidez. Mesmo sendo um bicho, o gatinho dorme. Nem sempre é assim. Ele fica ali muito mais alerta pro ataque. Porque ele sempre tá buscando isso. Então, quando a gente pega o bichinho e põe esse desenvolvimento, ou do preto, ou do cinza, ou do branco, ou do colorido, ele vai nos ajudar mais. Então,
Indo pro outono, só para vocês entenderem, o outono é comidas rápidas, então ele também tem um fator muito de agilidade. Vou falar pra você, se ele junta as duas linhas de força, que eu vou falar um pouquinho do primavera, ele vai pra academia, ele vai fazer, mas é muito rápido. Então o treino dele é muito menor, a comida dele é de rápida produção, não dá pra ter aquele tudo elaborado. Por isso que é muito complicado até. O que a gente trabalha muito nisso? Porque quando uma pessoa chega até a mim e ela tem um intuitivo muito focada ao outono, ela é uma workaholic. Então é muito raro dela dar atenção às pessoas, ela conseguir dar atenção para a família. É aquela mulher que sempre tá triste porque o marido não dá atenção, meu marido só pensa em trabalhar, meu marido só pensa em produzir, e tá vivendo e fazendo, ele pouco se lixa com a família. Então, nesse fato, é a hora que a gente começa a trabalhar para a pessoa olhar para o outro lado, dentro do intuitivo mesmo, para ter um desenvolvimento melhor. Então, isso ajuda muito, gente, quando vocês vão entendendo um pouco mais sobre vocês. Porque o outono, ele pode se perder nisso. Ele tem muita força, muito trabalho, muito isso, mas só que, na verdade, na parte do relacionamento, de emoção, ele é frio, ele se torna muito frio. E isso afasta um pouco, a pessoa sofre muito. Até falo pra você que passam por vários fatores. Ai, que lindo, olha lá, falando da dog Nina, todo mundo fica nessa, porque daí é uma coisa que a gente fica pensando sobre os bichinhos e por que tem tudo isso. Porque assim, ó, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tudo que vocês trazem de arquétipos, dos bichinhos e tal, não cabe só a mim, cabe a minha família, por exemplo. Eu, meu marido, os meus filhos, os meus netos, eles têm uma identidade sobre isso, né? Igual, olha, só pra vocês entenderem que coisa interessante. O meu filho aqui, eu sempre fui pra cachorro, sempre, desde criança. Sabe, o meu amor foi por cachorro. E o meu filho, quando a vida inteira, o Lucas, ele é muito eclético, mas com qual que ele tinha mais valor mesmo era com a parte dos cachorros, né? Ele já teve passarinho, rato, tudo que é bicho que vocês imaginam aquela criança tinha. Era todos que eu me identificava? Não era. Só para vocês verem o quanto isso muda, mas ele teve muito mais identidade com os cachorros, porque ele ficava com a gente, automaticamente a energia dele era mais voltada com o cachorro. Agora que ele casou, a forma dele é gatinhos, ele vai pra rua e traz todos os gatinhos que ele imagina, ele traz pra casa, ele quer cuidar e é uma coisa de louco. Mas tem um amor, fala, mãe, é lindo meus gatos, é verdade, ele tem muita identidade com o bicho, mas ali ele tá mais focado do que a família dele é. Então, para vocês entenderem, se a família tem uma proporção de uma pessoa que tem mais intensidade sobre aquela personalidade, automaticamente eles vão se unir muito nisso. Então, tem casal que gosta muito mais de cachorro. Ah, não, tem casal que fala, a mulher gosta muito do gato, o homem gosta muito do cachorro e tudo isso. E aí vai muito da cor dos bichinhos que influenciam, cor, forma, vocês perceberam, né? Que age na nossa emoção. E casa, né? Hoje eu tô falando muito isso, sobre simbologia, sobre o que a casa tem a ver. Fui muito pro banheiro, que é uma coisa que é única, todo mundo tem na sua casa, todo mundo precisa disso. Todos os dias, indiferente do lugar, precisa disso. Então, se você for procurar alguma coisa sobre você, você vai já começar a se identificar aí. Ah, então, peraí, é verdade, eu não sou só uma coisa. Eu tenho todas as quatro personalidades, todos os temperamentos dentro de mim. Indo pro cinza, gente, como eu falei pra vocês, a casa do cinza, o sofá dele é fofinho, sabe? Muito confortável. Já pensa naquele sofá que puxa, que deita. Aí já vai colocar em cima do sofá aqueles, sabe? Tecidos fofinhos, manta, alguma coisa que traga mais. E outro, ele arruma um jeitinho e já vem, se cobre, tá? A forma que ele senta, ele não senta. Tanto que eu falo, gente, que vai chegar um momento aí, eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a linguagem corporal, que tem tudo a ver com tudo a ver do que a gente está falando. É a forma que chega, a forma que anda, a forma que senta, tem tudo a ver com você e vai direcionando um pouco mais você dentro das formas. E o cinza é a pessoa que tem muito tapete em casa, fofinho, tá? Que pisa. Tudo dele é fofinho, ele tem chinelinho fofinho, ele tem roupão fofinho, as roupas dele, todas elas têm aquela parte de touca com muita coisa fofinha dentro. Por quê? Ele precisa é igual o urso que precisa entrar para sua toquinha e ficar guardado. Tem muita dificuldade com a casa, assim, vamos dizer, e come, gente, muito bem. A cozinha do cinza é preocupante, porque ela é a que mais se desenvolve na parte, né, que eu falei pra vocês, que gosta de comer, gosta muito de casa. Então é aquele prato de comida
gosta daquelas coisas doces, vamos pensar tudo que traz, né, a forma vamos pensar o brigadeiro, os docinhos, né, aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham com essa área, tem muito a ver com a comida, gente, é muito interessante quando eu falo do cinza, que o cinza até na empresa, ele vai montar coisas muito mais fácil para a parte de alimentos. Então é o que a gente tem do cinza, que é o fleumático. Acho que vocês estão conseguindo pegar já, eu não quero confundir muito. Mas o cinza, ele é muito do fleumático puro, tá? Então, e ele gosta disso, é comidinha nesse sentido, a cama dele é fofinha, e aí tem que tomar cuidado com o quarto, que é uma pessoa que fica muito no quarto, muito dormindo adolescente. Vocês que são mães de adolescente aí, cuidado, tá, com isso. Porque duas formas, tem uma tendência muito forte para a depressão. Porque como é do frio, ele fica muito invernado, muito fechado, quarto muito fechado, não gosta muito de luz, sabe? Tem esse fator. Então, a cor do quarto, a cama, aí como que a gente consegue trabalhar um pouquinho disso? Quando é um fleumático mesmo, tem muito poder para essa área, ele vai ter preguiça para levantar, vai ter aquela forma de não estar muito animado para sair. Então, como que fazemos? No quarto, principalmente, gosta de coisinha cinza, mas coloca a cor. Tá? Que a cor entra na área emocional, mas isso daí a gente vai para os próximos, para frente, aí eu vou falar muito aprofundado disso, mas a cama mesmo, tá? Tanto que fala sobre isso, porque a cama ela tem um formato, hoje tem a queen, tem a mais compacta, tem camas arredondadas, e tudo isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. O banheiro também, falo que é a parte cinza toda, e aquela pessoa que fica horas e horas e horas e horas e horas, e lê um jornal, tanto que eu falo, não sei que, né, ficar abrindo a vida de todo mundo não é muito interessante, mas tem alguns que vai e faz o escritório, tanto que eu falo, é melhor pôr uma mesa, se pudesse colocar uma mesa no vaso sanitário e produzir gente, ia ter vários resultados sobre isso. Então, é muito focado, né, ele fica muito tempo sobre aquela mesma situação, tá? Esse é o fleumático. Agora vamos lá para o primavera. Como que é a casa do primavera? É aquela pessoa que tem várias cores, várias coisas na casa, muitas linhas verticais. Ela é muito como que eu falo? Gosta de flores, gosta de cor, gosta de brincar com isso. É uma que muda a casa, vamos dizer, na semana, se possível. É difícil quem tem móveis planejados. O primaveril tem muita dificuldade com isso. Porque se ele coloca tudo muito arrumadinho, planejado, é muito rápido para ele querer mudar de ideia. Então ele troca muito de móveis ou troca muito de casa também. Fica parecendo meio cigano, porque não consegue ficar muito voltado só naquilo. Então, e tem algumas coisas que é meio desorganizada na cabeça dele, na casa dele, nas coisas dele, porque ele é muito rápido, ele não fica pensando nisso. Não perde tempo com isso. E toda a forma do primaveril, quando tem os bichinhos também é assim. A gente fala que a criança que tem déficit de atenção, que é rápido, né, ou qualquer outro que é muito rápido, esqueço aí. TDAH, que é o que corre, que pula, que não para, e você põe a criança sentada, ela sobe, desce, vira, e mexe ali, mexe, cai, e não para um minuto. Gente, isso totalmente expressão do primaveril. Uma outra coisa que acontece, tanto que teve uma consultoria muito interessante, eu estava desenvolvendo com uma cliente, e ela gosta muito de costura, isso tal, e ela falou, olha, eu vou fazer um trabalho social. A partir de agora eu vou começar a produzir pijaminhas para doar nas creches, fazer esse trabalho. E a gente estava desenvolvendo esse projeto com ela, né, de desenvolvimento total de trabalho, como vamos fazer, qual vai ser o seu logo, sua marca, que tudo isso é o que eu trabalho aqui, né? E ali, gente, foi muito interessante que ela falou, eu vou para um lugar e vou fazer, eu falei para ela, qual é a cor que você acha que mais seria interessante para esses fatores? Ela virou e falou assim, eu vou colocar tudo laranja, muito amarelo, quero muito colorido, muito vida. Porque a personalidade dela é essa, né? Falando sobre primária ali dela, ela tem muita força com a primaveril. Aí eu falei pra ela, então, mas se você tá levando esse produto pra creche, você vai ter um pouco de dificuldade com as tias lá, viu? Por quê? Porque na hora dessa doação, você vai pôr essa roupinha na criança, a criança não dorme, a criança fica espoleto o dia inteiro, ela não para. E aí, se tem a hora do soninho, não consegue dormir muita vontade. Então você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E nós começamos a rir muito, porque é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que realmente mexe. Aí eu vou falar do bichinho, gente, tá? O bichinho que pega essa área, ai gente, ele espoleta, é aquele que não para. Você fala, quantos anos tem? Qual é a linha maior que tem?
Labradores. Labradores é um outro cachorro que pega muito nessa parte. Mesmo que tenha essas linhas de força, é o que a Aline tem? Escolhe. É o que é mais forte. Agora, gente, sumiu da minha cabeça. O Pitbull, ele tem muito porque ele vem da descendência dos labradores. Ele é muito brincalhão. Por isso que tem muita gente que fala, ai, nossa, eu não acredito que você tá falando de Pitbull e ele pode com isso. Olha, gente, o Pitbull, se ele for treinado com a família, gente, é um cachorro totalmente calmo. Só que o que acontece? Por ele ter uma linha maior do Primavera, vocês lembram que eu falei pra vocês, ou ama ou odeia? Ou é tipo assim, ou é calmo demais ou ele ataca todo mundo. Então aí vocês têm que prestar um pouquinho de atenção nesse sentido também dos bichinhos, tá? Porque os bichinhos têm muito a ver porque eles são totalmente no intuitivo. Então tem uns que não dá pra vir pra dentro dessa parte social. Então eles vão ter que sair da sociedade por causa disso mesmo, porque eles são mais agressivos e chega a esse ponto que não sejam tratados. Porque igual eu falei pra vocês, uma das estações que leva muitas pessoas pra depressão, que é preocupante, tá? É preocupante, é o melancólico e é o fleumático, que é onde passa partes psicomáticas, tá? E aí, aonde que eu tenho acelero? Eu tenho no outono e tenho no primaveril. Ansiedade, mente acelerada, tem que tomar meu remedinho para dar uma diminuída nesse acelero, porque a casa é tudo de movimento, tudo é muito rápido, tudo é muito corrido. Gente, o forma do carro, tá? Vocês entendam isso, porque eu falei um pouquinho do carro do outono, mas posso falar para vocês, quando a gente compra carro, quando a gente tem um desenvolvimento, ó, estão me avisando aqui que o nosso tempo já tá acabando, tá? Então eu já vou dando essa forma para vocês na nossa final. Mas para vocês entenderem, que eu quero abrir um pouco mais esse leque para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é a linha, o que é a forma, o que é a cor, o que pega no intuitivo, o que pega na parte emocional. E se eu for falar para vocês só uma área, vocês vão ficar muito perdidos com isso. A Marilene tá aqui, seja bem-vinda. A Nathalie de novo, Jéssica, todas vocês sejam bem-vindas aqui, tá? Mas eu vou dando já o meu agradecimento para vocês por mais esse dia, por mais esse momento, por Deus conceder esse tempo de qualidade para nós. E eu falo para vocês, se tá mexendo, gente, se tá falando algumas coisas de informativos para vocês, indica aí para mais 5 pessoas, chamem, vão no meu canal, curtam o meu canal, peço para vocês esse apoio nesse momento, tá? Porque é o que a gente está trabalhando e a minha tendência é isso, é trazer cada dia mais informação. Eu quero também fazer um dia teste de cores aqui para vocês verem do que eu tô falando, que não é invasivo, não é bicho-papão, é muito gostoso quando você conhece qual é a cor que te influencia, qual é a forma que você mais se sente bem e você crescer sobre isso, tá bom? Muito obrigada, Amanda, obrigada a todos que passaram, todos que entraram, que saíram, mas que estão aí. Muito obrigado mesmo, tá? Tenha um ótimo dia para vocês, de friozinho, uma ótima quinta, tá? Ai, gente, não esquece a foto, tá? Aqui, ó. Fica aí. Ótimo, obrigada, meninas. Até mais, tchau. Dá um xizinho para encerrar.